este ano, um dos maiores expoentes da intelectualidade, da cultura de Ponta Grossa, o professor Fariz Micaeli, estaria fazendo 100 anos no mês de setembro. E diversas atividades devem ser feitas para comemorar o centenário de uma figura tão importante para a nossa cultura. Uma delas é a retomada das atividades do Centro Cultural que leva o nome dele e que já tem 24 anos de fundação. E para falar sobre o Centro Cultural, sobre o professor Fariz, eu recebo hoje o Carlos Mendes Fontes Neto, que faz parte do grupo que está reativando o centro. Carlos, prazer te receber. O prazer é meu, Ana Cláudia, de estar aqui, tendo a oportunidade de divulgar um pouquinho do que está sendo feito para se resgatar uma importante página da nossa história cultural e principalmente para nós organizarmos uma comemoração à altura de um dos maiores vultos culturais que a cidade possuiu e acredito que até hoje, né, é representativo da, vamos dizer assim, da importância cultural que Ponta Grossa adquiriu meados do século passado, quando era reconhecida como uma meca da cultura não só no estado do Paraná, mas em todo o país. E o professor Fariz foi um dos grandes personagens, um dos grandes atores dessa história, né? Para o pessoal, né, que não conhece a história, né, porque já faz muitos anos que ele faleceu, você podia contar um pouco quem foi o professor Fariz? Bem, eu acredito que ele não foi, ele foi um dos, vamos dizer, o principal responsável, na verdade, né, pelo muito que aconteceu e pelo muito que ainda acontece hoje na nossa vida cultural, né, os reflexos, né, da ação que ele desenvolveu, das várias ações até que ele desenvolveu na nossa cidade, até hoje nós colhemos frutos e é importante destacar isso, porque ele deixou muito, né, e as pessoas às vezes nem têm ideia, né, da importância da participação dele em muito do que ainda nós vivemos hoje. Por exemplo, o Museu Campos Gerais foi uma ação, a fundação do Museu Campos Gerais é uma ação do professor Fariz, né? A fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Ponta Grossa, né, foi outra ação, né, importante que ele desenvolveu durante sua trajetória cultural na cidade. A própria, vamos dizer assim, a história da universidade na nossa cidade está muito ligada a ele, pois ele fazia parte de um grupo de pessoas que lutou, né, para que existissem os primeiros cursos, as primeiras faculdades e para que se consolidasse no início da década de 70 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, né. Isso foi muito significativo, porque ele fundou um centro cultural chamado Euclides da Cunha, que reunia as principais pessoas pensantes da nossa cidade e até da região. E graças à influência dessas pessoas, de mérito reconhecido, que, vamos dizer assim, facilitou muito que se consolidasse a formação e a criação da universidade, né. Então, hoje esse Ponta Grossa é considerado um polo universitário. Vamos dizer assim que o primeiro pontapé foi o professor Fariz que deu, né, há tantos anos atrás, e que hoje a cidade colhe esses frutos, né. Ele foi uma personalidade que atuou em várias frentes. Ele era sociólogo, ele era linguista, né, ele era formado em direito também, quer dizer, era uma pessoa de uma vasta cultura, né, que estava à frente da sua época, vamos dizer. Ele é autor de um dos únicos dicionários de Tupi-Guarani que existem no Exato, mundo, né? exato. A língua, o estudo da língua tupi, né, ele era mestre em língua indígena tupi, né, ele é reconhecido, né, até hoje por esse trabalho, né, o trabalho, assim, vamos dizer, de maior visualização, né, pelo ineditismo que foi alguém estudar, falar. Ele resgatou essa língua sem nunca ter tido contato com, vamos dizer assim, maior com os índios, né? O contato que ele tinha era com índios aqui da região que já eram muito aculturados, mas ele conseguiu resgatar essa língua, né, e fazer um dicionário que possibilitava o estudo da língua tupi, né? E uma das homenagens que se fez na cidade à memória do professor Fariz foi a fundação desse centro cultural há 24 anos atrás. Uma iniciativa, entre outros intelectuais, que muito se destacou nisso, foi a dona Leonilda Eugenberg Justus, né, Exato. poetisa.
E aí o centro deu uma diminuída no ritmo e agora vocês estão resgatando. Qual é a ideia, Carlos? A dona Leonilda, ela teve uma feliz ideia, né, quando o Centro Cultural Euclides da Cunha começou a declinar, após o falecimento do Fariz Micaeli. Ela teve uma ideia de reunir essas pessoas que, na verdade, se sentiam órfãs, né, desse intenso movimento cultural proporcionado pelo professor Farias, em torno de uma agremiação que tivesse aspectos mais modernos, né, e reunisse as novas gerações. Em 1987, ela fundou, junto com um grupo de pessoas, o Centro Cultural Fariz Micaeli. Nós temos assim várias pessoas de destaque que participaram disso. Eu não vou lembrar de todos, mas eu queria citar alguns até para mostrar que essas pessoas estão ativas aí ainda, né? José Ruiter Cordeiro é um dos fundadores, a professora Ida Lavalle, a professora Gisela Fray Chama, quem mais? O Álvaro Andrade participou da fundação. A professora Neuza Mansani. Não sei se ela é uma das fundadoras. Mansani não é, apesar de muito batalhadora, na verdade ela não estava na fundação. Mas a professora Elzira Corrêa de Sá, que eu me lembre. Quem mais me ajuda, né, Cláudia? Desses primeiros, não. Bom, mas enfim, eram pessoas de destaque, né, de projeção na área de literatura, na área de artes, né, professores, né, pessoas intensamente dedicadas, né, tanto com o ensino quanto com a cultura, e que me lembrei de mais o Davi Montes, né, seu Davi, que faz parte, né, da fundação e faz parte hoje ainda das atividades do centro. E essas pessoas começaram a promover, né, encontros, reuniões, né, e promover principalmente os artistas. Então é uma coisa interessante, Ana Cláudia, que a gente notava assim que havia uma intensa integração da classe artística da cidade, ou vindo de fora também. Nós tivemos muitos visitantes, né, que participaram, com a sociedade em geral da cidade, né. Existia uma plateia cativa, né. As reuniões festivas eram muito concorridas, e a partir de 1990 o centro adotou por casa o Centro de Cultura da cidade de Ponta Grossa. Então ali aquele auditório do Centro de Cultura, sempre que as atividades do centro se realizavam, tinha gente saindo pelo ladrão, como se diz popularmente, né? E a partir de 92, com a nomeação daquele espaço lateral do Centro Cultural como Praça Fariz Micaeli, então se consolidou uma identidade do Centro Cultural com o Centro de Cultura, né? Ficou meio até a casa misturado, ali, né? As pessoas às vezes comumente falam, o Centro Cultural Fariz Micaeli, né? E apesar do Centro de Cultura não ser nominado com o nome dele, né? E como sede, né, já há uns mais de 10 anos, aquelas salas que são preservadas, né, no pavimento superior do Centro de Cultura, uma delas passou a ser a sede do Centro Cultural Fariz Micaeli, né? Ali nós temos a mesa que ele trabalhava, né, com a cadeira, né, alguns objetos, né, que foram doação da esposa dele, né, a Dona Melinha. Da Dona Melinha Albergue Micaeli, né? E então ali se passou a ser não só um espaço de reunião dos centristas, mas um espaço de preservação também da memória do professor Farias. E agora a ideia, Carlos, é retomar essas atividades, a promoção desses saraus, dessas tertúlias. Um grupo de pessoas, né? A professora Neuza Mansani, o Ruiter, que é o atual presidente da Academia de Letras dos Campos Gerais, né? E eu, pela Associação Germânica, além de fazer parte do centro, né? Então, e mais o pessoal ali da Dona Genoveva, a Suzana, né, da Academia Universal, outras pessoas, né, eu não vou me lembrar agora de todos, mas várias pessoas representando vários segmentos, né, da nossa sociedade e até da área cultural. Nós estamos nos reunindo porque nós achamos pena, né,
um trabalho tão interessante, tão proveitoso, né? Uma luta de tantos anos da dona Leonilda Gemberg Justus, né? Não ter uma continuidade adequada, como nós, acho que como todos na cidade gostariam. Nossa cidade é muito carente de entidades culturais que realmente tenham um trabalho efetivo, né? Nós temos poucas, né? Mas porém muito atuantes, né? E a gente, de maneira até veemente, exige que o Centro Cultural, né, como sempre foi o mais importante, né, de todas as entidades, volte a ter as suas atividades como era na sua concepção original, né, como as pessoas de início pensaram o centro. E justamente por esse ano ser comemorado no dia 13 de setembro, o centenário do professor Farias, a gente acha que nada mais adequado fazer essa comemoração com a grande retomada do Centro Cultural Farias Micaeli. Tá certo, Carlos, eu desejo muito sucesso, muito boa sorte, parabéns pela iniciativa de todo esse grupo. E aqui no Alto Estilo nós estamos à disposição para divulgar aí toda essa retomada, todas as atividades e também levar o nosso apoio a uma iniciativa cultural tão importante na cidade. Eu só tenho a te agradecer e te parabenizar. Nós é que agradecemos, porque é muito importante essa divulgação para que os inúmeros centristas, né, que se encontram ainda em atividade na cidade venham somar com esse grupo, né, e participar dessas comemorações, que para nós é muito importante a participação de todos. Tá certo, muito obrigada.